Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nossa palestra de hoje. Eu sou Wilson Pacheco, eu participo como colaborador do Centro Espírita Irmãos de Luz, da cidade de Abelardo Luz, Santa Catarina. E hoje vamos falar sobre felicidade. Nosso assunto hoje é a pergunta: a felicidade é deste mundo? Mas antes vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que Jesus esteja conosco, que Deus ilumine todos nós que estamos assistindo essa palestra e todos aqueles que ainda assistirão futuramente, para que tenhamos bastante saúde, bastante paz e possamos entender um pouquinho sobre a felicidade. Que assim seja. Então, continuando, onde está a felicidade? Será que a felicidade é deste mundo? É da Terra? Como viver cada dia mais feliz? Como que nós podemos mudar a nossa vida e a cada momento sermos um pouquinho mais felizes? O que vamos falar não é de uma felicidade passageira. Nós vamos falar sobre uma felicidade perene. Não é aquela felicidade de um momento que se passa um dia alegre e outro triste. Vamos falar de uma felicidade duradoura, perene, uma paz interior, uma alegria interior que se mantenha ao longo da vida, que se mantenha com o tempo, principalmente que se mantenha enquanto estivermos encarnados, porque desencarnados nós vamos entender muito mais fácil como que é construir a felicidade. Uma alegria que estivesse sempre ao nosso dispor. É isso que nós vamos tentar passar para vocês. Sobre essa felicidade é que Kardec pergunta aos Espíritos na questão 920 do Livro dos Espíritos. É o capítulo 4º da parte do Livro dos Espíritos. Questão 920. Ele faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Quando ele fala sobre o homem, está falando sobre nós, espíritos encarnados. Não está falando sobre os espíritos que estão na erraticidade ou desencarnados. Então, Kardec faz uma pergunta para nós que estamos aqui na Terra, não é para os outros que estão em outros lugares. Veja o que os espíritos vão responder. Não. A pergunta é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tanto feliz quanto possível na Terra. Então os espíritos respondem que este mundo é um mundo de provas e expiações. Não é um mundo que nós conseguimos ser felizes sempre, mas que nós podemos ainda, de alguma forma, ser tanto feliz quanto possível na Terra. Então, felicidade completa não vai existir na face da Terra. É impossível. Aqui na Terra não existe um equilíbrio perene. Nós podemos estar bem de saúde hoje e amanhã não estar. Então não existe um equilíbrio. Uma hora estamos bem, saudável, noutra podemos estar doentes. Um momento podemos ser ricos e em outro momento podemos perder toda a nossa fortuna, tudo aquilo que nós temos. Podemos ser belos e a própria vida pode nos deixar como mazelas, feios, tortos,
desengonçados, né? Então, não existe uma perenidade em tudo isso, aqui nesse globo. Por exemplo, muitos suicidas cometem o desatino, mesmo tendo riqueza, mesmo tendo saúde, beleza, tendo companheiros e companheiras bonitos, jovens, queridos, e assim mesmo eles cometem o desatino. Mostrando assim que, por mais que tenha tudo na terra, muitas vezes interiormente ele não está feliz e acaba procurando a felicidade, tirando a vida, achando que depois de morto ele vai encontrar a felicidade, o que não é correto. Então o nosso planeta é de provas e expiações, como disseram os espíritos para Allan Kardec. E o que é a prova? Nós viemos para a Terra para ou sofrer a prova ou expiação. Então vamos explicar o que é a prova. É toda a experiência vivida por um espírito que não atingiu o estado de espírito puro ou perfeito. Então nós que ainda não somos puros e ainda não somos perfeitos, nós estamos em prova, porque nascemos para passar essa fase de prova, para evoluir, para crescer. E o que é expiação? Expiação é um tipo de prova. É aquela experiência que o espírito não é puro ou perfeito, tem que viver, mas como resultado do mal que ele praticou. O mal que tenha praticado terá que sofrer as consequências desse mal. Sempre que praticamos um desatino, um mal contra alguém, contra nós mesmos, nós vamos ter que sofrer as consequências desse mal praticado. Esse sofrimento é chamado, então, de expiação. São as lutas e dificuldades que tem que viver para reparar um mal causado, a si ou a outrem. Tanto podemos causar o mal para nós mesmos, como para outras pessoas, para nossos irmãos. Então aqui na Terra vivem os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda praticam o mal. Por isso é impossível construir uma felicidade completa aqui na Terra, mesmo porque a esmagadora maioria dos espíritos aqui encarnados são espíritos imperfeitos. A Terra foi construída para ser um mundo de provas e expiações, mas tudo no universo cresce, evolui, e ela está passando uma fase de transformação, onde dentro de alguns anos, dezenas de anos talvez, ela passe para um mundo regenerado, onde que já esses espíritos imperfeitos não vão mais conseguir encarnar nela, porque ela vai ser um planeta não mais de provas e expiações. Esses espíritos então terão que encarnarem em outros orbes, em outros planetas, porque aqui vai ser um pouquinho melhor, onde eles não suportariam ficar. Para diferenciar um espírito bom dos imperfeitos, basta observar que o espírito bom não possui nenhuma emoção ruim, não sente ciúme. O espírito bom não sente inveja, não sente mágoa, não tem ódio, não tem raiva, não tem tristeza, não tem amargura, não tem rancor, nunca. Essa que é importante. Não é passageiro. Ele não tem essas emoções nunca. É um espírito perfeito, um espírito bom. Alguns de nós, que vocês conhecem, assim praticam. Se você conhecer alguém, parabéns. Esse alguém já está num estágio adiantado, muito mais adiantado que a maioria dos seres humanos
encarnados nesta Terra. Pode ter alguns, e como já passou alguns na Terra, que são aqueles que vieram em missão para ajudar aqueles que vivem na Terra, como o nosso Mestre Jesus. Ele não tinha nenhuma dessas emoções de vibração baixa. Os imperfeitos sentimos essas emoções ruins. Nós que somos imperfeitos ainda sentimos lá um rancor, uma tristeza, uma raiva. E são essas emoções que produzem a infelicidade na Terra. Quanto mais nós deixarmos essas emoções de lado, lapidar o nosso espírito deixando elas para trás, mais nós vamos encontrar a felicidade. Não vamos encontrar uma felicidade completa no mundo de provas e expiações. Só encontraremos nos mundos que os espíritos denominaram de mundos felizes, onde só habitam espíritos bons. Então, vamos ver que a Terra está passando uma fase para um mundo de regeneração, mas ainda não vai ser nessa etapa um mundo feliz. Ainda vamos ter mazelas para ser lapidadas aqui na Terra. Mas vai ser um mundo muito melhor, sem comparação com o mundo atual, com esses espíritos que estão encarnados neste momento na Terra, como nós. Nós, para nascer nela, teremos ainda que fazer alguns reajustes, que ao desencarnar na espiritualidade, ainda temos que aprender muito para daí vir encarnar novamente. Nessa resposta dos espíritos a Allan Kardec, existe algo animador, porque fala o seguinte: dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então depende de nós, do espírito encarnado aqui na Terra, se nós podemos melhorar, ser mais felizes. Não vai depender do outro. Só depende de cada espírito encarnado, de você, de mim, se eu quero ser feliz ou não, se eu vou deixar as mazelas de lado ou não. Então, nós temos que começar agora, neste momento, a mudar a nossa postura, a tentar tirar de nós essas emoções ruins. Quando nós passamos a não ter mais ódio, por exemplo, nós já nos melhoramos. As pessoas podem vir nos atacar e você não tem ódio. Então, o ódio prejudica, em primeiro lugar, a pessoa que sente o ódio. Muitas vezes alguém vem e nos ofende e nem imagina do tamanho que ofendeu, porque quem sente somos nós. Agora, se nós aprendermos a não sentir ódio, não vamos ter mais aquela dor dentro de nós. É aprender a saber que aquele irmão é mais necessitado do que nós, por isso que ele veio de repente veio nos atingir de alguma forma. Então é porque ele ainda não entendeu, é porque ele ainda tem essas emoções ruins. Todo mundo tira de si aquilo que ele tem no coração. Então, se ele ainda não aprendeu, por isso que ele causa mal-estar, causa algumas emoções ruins em nós. Então, vai depender de cada um de nós ter uma felicidade possível. É o que diz a resposta a Allan Kardec. Kardec pergunta na questão 922 do Livro dos Espíritos se a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Aquilo que basta à felicidade deste constitui a infelicidade daquele. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Aqui Kardec pergunta se poderia nivelar de alguma forma a felicidade para todo mundo? E a resposta, mais a seguir,
que as pessoas sempre estão procurando algo para ser feliz. Se eu tivesse o que fulano tem, eu seria feliz. Então nós não nos contentamos com aquilo que nós temos. Nós parece que sempre estamos procurando algo para ser feliz. Mas o fulano também está procurando a felicidade em algo maior. Se for conversar com essa pessoa que você acha que seria feliz no lugar dela, vai ver que ela também está infeliz. Kardec quer saber mais. Entretanto, será que tem um padrão mínimo que é comum a todos? É isso que Kardec gostaria de saber. Para a vida material é a posse do necessário, respondem os espíritos, mas para a vida moral, a sã consciência e a fé no futuro. Esta é a resposta à pergunta para você ter felicidade. Então, para nós sermos felizes no material, bastaria para nós a posse do necessário. E para a vida moral, ou seja, para a vida espiritual, é você ter uma sã consciência e a fé no futuro. Com relação à vida material, seria a posse do necessário. Padrão mínimo comum seria o necessário para a sua sobrevivência, para a sua saúde, para a sua segurança. Teria uma felicidade mínima a todos. Se todos tivessem o suporte para a refeição, para vestimento, para a saúde e segurança, todos seriam felizes. Mas nós somos seres espirituais também, não é só material. Então, temos uma vida moral, temos sentimentos e condutas. Se todos tivessem a consciência tranquila e a fé no futuro, estaremos com uma condição mínima de felicidade. Então, se todos nós tiver uma consciência tranquila, eu não produzi o mal, e uma fé inabalável no futuro, passamos a ter uma condição mínima de felicidade. É nossa consciência que nos cobra o erro que cometemos. Então, se você não praticar o mal, por que a consciência vai te cobrar alguma coisa? Por isso que falamos muito em consciência tranquila. Eu vou dormir tranquilo porque não cometi erro hoje, ou ontem, ou tal. A chave para ter uma consciência tranquila é a virtude da justiça. Se formos justos, a consciência não tem o que nos cobrar. Virtude da justiça, ou seja, não fazer a outro o que não gostaríamos de receber. Então, temos que agir com justiça, e nosso Mestre Jesus nos ensina a prática a justiça na seguinte proposição: cada um para o outro aquilo que deseja para si mesmo. Então, como que eu vou desejar ao meu amigo? Vamos supor que nós recebemos um bolo, um bolo gostoso, daquele que nós saboreamos com recheio, com cobertura, lindo, mas eu tenho que dividir esse bolo com uma outra pessoa. E eu vou dividir e vou pensar assim: eu vou dar 40% do bolo para essa pessoa. Se eu dou 40%, me propus a dar 40% do bolo para essa outra pessoa, e se eu for em cima do que Jesus fala aqui, queira para cada outro aquilo que deseja para si mesmo, então eu já estou errando, porque eu estou dando 40% do bolo para a pessoa e ficando com 60%, então eu já estou prejudicando a pessoa. O certo é 50-50.
também não é eu dar 60 e ficar com 40, porque eu também estou sendo desonesto. O certo, se foi a proposta era dar meia-meia, é meia-meia, 50-50. Não querer ao outro aquilo que eu não queria para mim. Sempre se pôr nessa condição. O que eu estou fazendo para o outro, eu gostaria de fazer para mim, que fosse feito para mim. Se eu não gostaria, é porque eu não estou na virtude da justiça. Estou fazendo injustiça. Sem a virtude da justiça, não há nenhuma outra virtude. É ela que sustenta todas as outras virtudes. Esse é o primeiro aspecto da vida moral. Consciência tranquila, virtude da justiça. A fé no futuro é explicada na doutrina espírita, que demonstra a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, quando nós entendemos isso, que o homem vem, vive e volta para a espiritualidade, mesmo depois que o corpo físico perece, quando nós entendemos isso, nós passamos a ter mais fé, porque sabemos que tudo continua. E essa fé tem que ser inabalável. Temos que viver bem, com a consciência tranquila, porque vamos ter o depois. Temos que fazer a justiça, porque temos um depois, temos uma continuação, cremos que e temos certeza que tem. Então, agindo com justiça, quando a morte chegar, estará tranquilo, pois terá fé nesse futuro que continuará para todo e sempre, todo sempre. Nós sabemos que nosso espírito foi criado por Deus e ele não acaba, ele nunca perece, continuamente nós existimos. Encarnamos muitas vezes, mas o espírito sempre sobrevive. Nós somos eternos, nós vamos ser, com toda certeza, espíritos puros um dia, para ajudar a criação, para ajudar Deus, para estar perto de Deus. A doença ou problema algum não irá eliminar a sua felicidade mínima, porque você sabe que é um espírito imortal, indestrutível. Nada que possa lhe acontecer vai afetá-lo. Quando você tem uma ciência, uma filosofia como o Espiritismo, que te dá essa certeza, você mata um dos elementos mais complicados para se encarar no futuro, que é a morte. Porque aí nós entendemos que não existe morte, existe a desencarnação. Nós deixamos o corpo físico, mas continuamos. A perda do ente querido, a perda do filho, do cônjuge, do amigo, passa a não ter tanta dor, pois você sabe que eles não morreram. Encontram-se aqui pertinho, em outra dimensão. E o melhor ainda, que você pode aprender a entrar em comunicação com eles, com esses seres, através da mediunidade, que nós aprendemos a trabalhar com ela, e do nosso pensamento, diminuindo assim o peso do futuro, o peso da morte. Eles estão ao nosso redor, eles estão no plano espiritual, que é um passo para lá. E podemos suavizar os nossos sofrimentos através do pensamento, mandando bons pensamentos, conversando através dos nossos pensamentos, das orações, mandando bons fluidos para eles. E um dia vamos nos encontrar, com toda certeza, criando em todos nós uma fé no futuro inabalável, sabendo que a vida sempre continua. Então teremos uma felicidade mínima nesse planeta de provas e expiações. Aí nós começamos a ser felizes ainda aqui na Terra. Então, muitas vezes falta-nos compreensão, falta-nos
a inteligência para aprender tudo isso, no sentido de que a vida continua, que nós podemos entrar em contato com aqueles nossos irmãos que já foram, que eles estão ali nos esperando, ou muitas vezes nos rodeando. Muitos de nossos entes queridos que já evoluíram, que já foram antecipados, que já evoluíram um pouco, muitas vezes vêm nos intuir bons pensamentos, nos ajudar. Então, eles estão por aí. Não vale a pena reclamar do que nos acontece. Sabemos que o futuro será melhor se formos justos. Quais as outras virtudes que poderiam nos ajudar a aumentar a nossa felicidade ainda aqui na Terra? Uma delas é a justiça. A justiça quer dizer consciência tranquila. Quando você faz a justiça, a boa justiça, você tem consciência tranquila. Coragem. Tudo que nos acontece é para a nossa evolução. Por pior que seja o que nos aconteça, é para a nossa evolução. Foi programado por nós e pelos nossos tutelares, pelos nossos anjos da guarda, antes de nós vir para a Terra, já foi programado. Nós sabíamos muita coisa que nos acontece, nós temos no nosso espírito gravado. Então, por que nos revoltar se tudo aquilo que acontece em nossa vida é para o nosso bem? Temperança é que nos ajudaria muito nós nos desenvolvendo, que é a capacidade de dominar-se em todos os prazeres corporais. Não posso comer doce, então não vou comer doce. Não posso exagerar na bebida, então por que eu bebo? Isso é temperança, é não fazer aquilo, é se manter, não fazer aquilo que me prejudica ou que prejudica os outros. Prudência, fazer bem aquilo que cada um sabe fazer. Num acidente, por exemplo, que está uma pessoa acidentada, você chegar correndo e pegar o acidentado e pôr dentro do teu carro, isso é errado, porque você não está preparado para pegar aquela pessoa, não sabe se esse ato de você erguer a pessoa, pôr dentro do teu carro, você não vai quebrar ela mais, ou não vai prejudicar algo dentro dela. Então tem que deixar os profissionais chegarem ali, pegarem ela ajeitadamente e levar para o hospital. Cada um tem que fazer aquilo que sabe e fazer o melhor daquilo que sabe. Isso se chama prudência. Temos que agir com prudência e aprender a agir com prudência. Gostaria de chamar a atenção de vocês para uma passagem bíblica que se encontra em Mateus 19, sobre o nome de o jovem rico. Ele pergunta a Jesus: Mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? É uma pergunta que provavelmente muitos de nós faria Jesus, ou fazemos às vezes aos nossos, ao padre, ao pastor, num centro espírita e tal. Muitas vezes a gente pergunta: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, para me dar bem do lado de lá, né? E Jesus responde: guarda os mandamentos. E ainda ele diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem afirmou que já fazia isso desde sua mocidade. Então Jesus complementou: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O jovem retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Falou mais forte a parte material que o espiritual. Faltou a fé no futuro.
Faltou o jovem ter o conhecimento que os bens terrenos não têm valor nenhum no plano espiritual. Se terá valor, só terá valor pelo que fazemos com eles aqui na terra. Aqui Jesus mostra que nós devemos ter valor moral, pensar no espiritual, porque o material ficará aqui e não traz felicidade. Tanto é que Jesus convidou ele, vem e segue-me. Ele sendo o mestre, o jovem poderia segui-lo e iria aprender muita coisa. Vem e segue-me. É isso que ele está nos dizendo. É isso que Cristo quer que aconteça conosco. Vem e segue-me. Segue os ensinamentos do Cristo. Segue a moral do Cristo. Para sermos felizes, temos que seguir os exemplos e os conselhos do nosso Mestre Jesus. Quando acontecer isso, nós vamos nos melhorando aos poucos. Então, amigos, embora por vezes se abata sobre nós o desânimo, é necessário que tomemos as rédeas da nossa vida e que sempre busquemos motivar-nos para prosseguir na jornada. Por várias vezes haveremos de nos defrontar com a dor. Lembremos que esse mundo é de provas e expiações. A dor está no cardápio. Não podemos não querer ela. De tempos em tempos a dor vem nos chamar a atenção. Porém, a nossa vontade de seguir adiante precisa ser mais forte do que o desejo de nos entregarmos ao sofrimento. Lembremos-nos de que estamos aqui para aprendermos a lidar com os desafios e não a eles nos entregarmos, pois, desse modo, deixamos de lado valiosas lições de progresso e desenvolvimento pessoal. Todo problema que vem para nós devemos suportá-lo e suplantá-lo. É para o nosso crescimento espiritual. Todos nós, em ocasiões diversas, enfrentamos momentos de dor. Todos sabemos. Mesmo quando, por vezes, temos alguém alguém que nos parece feliz e bem resolvido. Não sabemos quais sentimentos se escondem por trás de uma aparência tranquila e feliz. Questão de foro íntimo, muitas vezes atormentam aqueles que julgamos viverem a vida dos sonhos. Quantas vezes, principalmente na mídia, principalmente atores, atrizes, casais belos que parecem vivem tão bem e de repente estão se separando, de repente estão causando dores uns para os outros. Então não basta ter dinheiro, não basta ter muitas coisas, muita materialidade, muita riqueza, se no íntimo, no foro íntimo de cada um, não está bem. E é o que nós comentamos anterior, muitas vezes a gente até se admira porque uma pessoa tão bem, né, que aparentemente tem tudo, acaba se suicidando ou acaba fazendo algumas coisas muito erradas. Frequentemente carregamos conosco várias mazelas de encarnações anteriores, cujas soluções ainda se encontram pendentes. Daí a importância desta encarnação atual, ou mesmo quando estamos desencarnados, se esse for o momento que estejamos vivendo, buscar resolver o maior número de questões que ainda nos desafiam. Assim, por mais que a dor queira permanecer conosco, é necessário expulsar da casa mental os pensamentos sombrios e negativos, a fim de que possamos ser alcançados pelas vibrações de auxílio
emanadas por encarnados e desencarnados. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade e pomos aquela dificuldade de um grau 5 e nós jogamos ela para um grau 10, porque parece que não criamos uma bola de neve naquela dificuldade. E às vezes resolvível tão fácil e nós criamos ela de um tamanho que parece que não conseguimos suplantá-la. Então basta nós começarmos a ficar mais sombrios, ou seja, expulsar de nossa mente os pensamentos sombrios e negativos, aceitar a ajuda, o auxílio dos nossos irmãos desencarnados e dos nossos irmãos encarnados, né? Muitas vezes nós precisamos de auxílio, o auxílio está ao nosso alcance, mas nós não queremos aceitar. É um amigo que vem dar um conselho, que vem perguntar se está tudo bem, e que às vezes nós não nos abrimos com ele, em vez de dizer que estamos precisando de algo, estamos dessa ou daquela forma, nós dizemos está tudo bem e saímos de cabeça baixa. Mas Deus acaba colocando aquele amigo ali ou aquela pessoa ali justamente para te ajudar. Prestemos atenção. Momentos dolorosos são um convite à reavaliação dos próprios atos e ao fortalecimento por meio de preces, meditação e muita ação no sentido de superar, seja lá o que estivermos passando. É fácil? Não é, né? É meio difícil. Mas para uns mais do que para outros é fácil. Porém, é possível se assim o desejarmos verdadeiramente. Então depende de cada um de nós desejar se melhorar, desejar sair do buraco, desejar sair da doença, desejar sair desse sofrimento e todo dia pensar: Deus, que bom, eu estou vivo. Que bom, tenho que ficar feliz, estou vivo, passando mais uma experiência, mais um dia de experiência, mais um dia de evolução, mas estou vivo. Temos a tendência de nos entregarmos ao desânimo e ao pessimismo, e muitos ainda se perguntam por que motivo precisamos passar por experiências dolorosas. É que nós esquecemos do que fizemos em outras encarnações. E se Deus quisesse, ou fosse injusto, porque Deus é muito justo, muito bondoso, muito misericordioso, Ele não nos cobra numa encarnação só tudo aquilo que nós fizemos lá para trás de errado. Ele ainda parcela, ainda porque se cobrasse tudo de uma vez só, talvez nós não suportasse uma encarnação. Vejamos se nossas vidas fossem exatamente como desejávamos, em todos os sentidos, será que buscaríamos soluções e aprendizado? Se fosse tudo bem, tivéssemos sempre saúde, tivéssemos muita riqueza, tivéssemos o pão de cada dia em abundância, será que nós ia procurar a nos melhorar? Então a dor nos ensina, o sofrimento nos ensina, a falta de alguma coisa, a falta da saúde nos ensina. E é muito interessante que quando nós ficamos doentes, quando vamos para os hospitais, às vezes, não só nós aprendemos a rezar, aprendemos a falar com Deus, como muitos rezam por nós. E é assim que nós evoluímos. No sofrimento nós evoluímos muito mais do que quando não estamos sofrendo. Então é uma maneira de evolução o sofrimento. Se jamais tivéssemos que nos preocupar com qualquer coisa que fosse, será que buscaríamos o nosso aperfeiçoamento? Passaríamos o nosso tempo à procura de meios de progredir em todos os sentidos? Provavelmente, sem desafios, ficaríamos quase todos acomodados e estancados no mesmo lugar, sem a mínima preocupação de evolução. Sim, pois evoluir, buscar o melhor,
É o que todos fazemos, mesmo quando não nos damos conta desse fato, né? Então até a dona de casa não está todo dia se preocupando em fazer uma comidinha diferente, ir na internet e buscar um bolo diferente, uma comida mais saborosa. Ela está se especializando, ela está procurando se melhorar. E assim em todos os aspectos. Nós, mesmo que não queiramos, né, mesmo que eu não quero evoluir, nós estamos evoluindo. Quando encarnamos, já passamos a evoluir. Em todos os momentos estamos buscando o melhor, pois nascemos para o melhor. Quando tivermos essa consciência e colocarmos em prática o nosso melhor, haveremos de progredir muito, individual e coletivamente. Voltando na dona de casa, eu noto, né, que quando a dona de casa faz um bolo diferente, né, um bolo gostoso, que todo mundo senta na mesa e gosta, e o vizinho ou a vizinha ou alguém vem e gosta, essas pessoas pedem a receita para aquela senhora. Que bolo gostoso, podia me dar a receita? Então você está contribuindo também com a coletividade. Quando nós evoluímos, evolui junto conosco aquele grupo familiar, aquele grupo que ele está. Veja, nós sempre estamos ajudando alguém e sempre estamos sendo ajudados por alguém. É necessário lembrar que cada um de nós é responsável pelo próprio progresso e desenvolvimento. Eu falei lá atrás que depende de cada um você evoluir, né? Progredir, não vai depender do outro. A gente não consegue fazer o outro progredir a não ser com um exemplo. A não ser, você pode explicar 100 vezes, mas ele só vai progredir quando ele quiser, né? Mas você pode dar o exemplo, que já é uma grande ajuda. É comum culparmos os outros pelos nossos insucessos, porém nem sempre somos capazes de reconhecer o bem que nos fazem, inclusive nas pequenas coisas e pequenos gestos do cotidiano. Assim poucos se lembram de agradecer pela roupa lavada, pela comida que o alimenta, por um simples cafezinho, pelo tempo que alguém lhe dedica. E vai por aí afora a listas de bênçãos, quase sempre esquecida por aquele que as recebe. Quando tudo se torna natural na nossa vida, a ponto de não mais reconhecermos as dádivas que nos chegam a todo momento, é necessário repensar na maneira como estamos procedendo perante a vida, pois tudo o que nos cerca pulsa trazendo energia. Tudo o que nos cerca pulsa trazendo energia. Não esqueçamos que o outro ser humano tem energia igual a nós, e pode nos fornecer essa energia. A árvore, o animal, o próprio universo tem energia. E nós estamos agradecendo ao humano, estamos agradecendo nosso parceiro, nossa parceira, nossos amigos, nossos familiares. E estamos agradecendo a fonte universal, a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que nos acontece, por essa encarnação, pelo dia que amanheceu, pelo alimento, por tantas coisas que Ele nos dá todo dia. Gratidão é uma das coisas principais que devemos ter em nossa vida, principalmente gratidão a Deus. Busquemos sempre escolher por companhia os bons pensamentos e as boas atitudes, considerando, porém, que todos por vezes é preciso tomar decisões que poderão contentar alguns e contrariar outros. Vamos deixar claro que
Concordar sempre com aquilo que nos dizem ou nos pedem não significa necessariamente que estamos agindo da melhor maneira. Há muitos que, para agradar os outros, ou simplesmente para se livrarem de um aparente transtorno, acabam por criar uma situação ainda mais desfavorável que por vezes leva muito tempo para ser solucionado. Então, nem sempre aquilo que nos indicam, aquilo que nos querem que nós faça, é interessante para nós. Temos que analisar muito bem isso. Sejamos então coerentes nas nossas escolhas e decisões, sem jamais forçar a nossa própria natureza, de modo que não consigamos cumprir o que nos propomos a realizar. Ter a humildade e a sabedoria de reconhecer os nossos limites faz parte do nosso desenvolvimento, sendo também necessário reconhecer que comodismo e falta de vontade nada tem a ver com o fato de por vezes não desejarmos fazer algo, ou de entendermos que esta ou aquela situação, atitude, não é a mais adequada para determinado momento. Sempre temos que analisar o que vamos fazer. E temos ainda aquele planejamento que fizemos antes do nosso nascimento. Temos intuído em nosso ser esse planejamento. Então não abandonemos as nossas intuições. Não abandonemos aquilo que nós queremos para nós, a nossa melhora, o nosso progresso, por causa dos outros, para se parecer com o outro, ou para fazer, agradar o outro. Porque de repente nós estamos cometendo algo que não deveríamos fazer para agradar o outro. É necessário observar que muitos de nós vivemos obsessivamente o que já passou, sem que dessa forma ofereçamos a nós mesmos a oportunidade de apreciar o que se passa presentemente ao nosso redor. Viver do passado não nos interessa mais, passado já foi. Por que ficar se preocupando sempre com o passado? Como diz aqui, viver obsessivamente o que já se passou. Se passou, é passado. Não vai mais alterar a nossa vida, já foi. Tal situação é muito triste, pois faz com que o indivíduo deixe triplamente de viver, uma vez que o passado já foi. No presente ele vive de recordação do passado. E, portanto, não há qualquer planejamento para o futuro. Então, viver bem hoje, para criar um bom futuro, o amanhã. Passado, deixa para o passado. Não se atormente pelo que já aconteceu. Vamos viver bem de hoje em diante, programando um futuro bom, tendo justiça no hoje para termos um bom futuro. Sejamos gratos ao passado, agradecer ao passado, aproveitando as lições e o aprendizado que ele nos trouxe, mas que ele possa ficar onde está. Lembremos que com os erros nós aprendemos muito. Se erramos lá para trás, deixemos. Aquilo foi uma lição, e aquela lição deve fazer com que nós evolua, cresça, não façamos mais. Então foi uma lição, é passado, serviu, devemos agradecer por aquela lição, mesmo que naquele momento ela nos prejudicou, mas agradecer porque foi uma lição. É como a dificuldade às vezes numa sala de aula, né, que nós tivemos para aprender a matemática, mas aquela dificuldade serviu para o resto da vida. Aprendemos aquela lição.
Lembrar-se de momento já vivido é natural e muito agradável por vezes. Porém, passar o tempo todo cultivando recordações infelizes e lamentando por coisas que não ocorreram, ou que ocorreram de forma indesejada, apenas trará infelicidade. Lembrem que nós estamos falando de felicidade, nós temos que aprender a ser felizes. Então, se o que passou nos deixou infeliz, deixa para o passado, esquece. Frustração e doença. Então, ficar obsediado pelo passado, obsessivamente preocupado com o passado, pode nos trazer infelicidade, frustração e doença. Nasce daí um estado depressivo, por vezes com consequências funestas. Sejamos livres para usufruir dos momentos alegres e agradáveis que nos são ofertados o tempo todo a cada novo acontecimento. Muitos se queixam de que a sua vida não traz novidade e já não tem qualquer encanto. Porém, na maior parte das vezes, o que ocorre é que as pessoas não encontram graça em mais nada e se deixam morrer em vida. Essa é a verdadeira morte. Morrer significa fechar as possibilidades. Se você está fechando possibilidade, você está morrendo aos poucos. Então, para quem morrer significa fechar as possibilidades e oportunidades por perdermos a capacidade de enxergar além do que está à nossa frente. É preciso entender que, em qualquer circunstância, existe a possibilidade do recomeço. Quando um ciclo se fecha, automaticamente abre-se outro. E essa é a roda da vida que gira ininterruptamente, para que possamos aprender sempre e nos desenvolver cada vez mais, evoluindo e fazendo cada vez melhor tudo o que fizermos. Busquemos ajuda quando for necessário. Então, a roda da vida tanto é encarnado como desencarnado. Sempre vai haver possibilidades. Como por mais ruim que sejamos, Deus ainda nos dá a oportunidade de novas encarnações para o aprendizado. Então sempre estamos evoluindo e sempre Deus nos dando possibilidade. Aqui na Terra nós temos os nossos amigos, temos os nossos parentes que sempre estão chegando em nós para dar oportunidades, né? Para ensinar, para evoluir. Até às vezes uma pessoa que passa na rua, que te olha, transmite alguma coisa que vai te dar uma possibilidade de uma melhora. Busquemos ajuda. Estejamos abertos para encontrarmos soluções novas para situações antigas. A vida convida a todo momento à renovação, à alegria e ao aprendizado. E com tudo isso, nós vamos criando a felicidade em nossas vidas. Então nós somos donos do nosso ser. É nós que podemos, de hoje em diante, ou já aprendemos, talvez de alguma maneira, a sermos felizes independente do que ocorra conosco. Está em nossas mãos. Quando tiramos as emoções que não são boas de nosso viver, nós compreendemos, conhecemos um pouquinho mais a divindade, porque ela está sempre emanando fluidos bons para nós, e nós vamos, aconteça o que acontecer, sendo um pouquinho mais feliz a cada dia, tendo justiça, sempre sendo justos e tendo uma grande fé no futuro, que Deus nos reserva sempre, sendo melhor do que quando de lá nós saímos, porque em cada encarnação nós evoluímos um pouquinho, por mais que
pareça aos outros que nós não evoluímos, mas sempre nós evoluímos um pouquinho em cada encarnação. Quando saímos do plano espiritual, na volta nós estamos sempre um pouquinho melhor. Muito obrigado da presença de vocês, que Deus abençoe todos, que tenham uma boa semana e que Jesus sempre esteja no coração de vocês. Uma boa noite.